Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para continuar aqui a meditação e eu agradeço a sua companhia e fico muito feliz ao saber que você toma esse vídeo e o leva adiante para que outras pessoas também tenham acesso à mensagem de fé e esperança pregada aqui nesse canal. E você é esse instrumento de Deus para que isso aconteça. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha inscrito e ao final de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. O Rei eterno de poder inigualável. Quer dizer para você que Jesus é esse Rei eterno, de um poder extraordinário. Aliás, o próprio Jesus usou o livro de Salmos para um estudo bíblico com os seus discípulos a fim de provar que todas as coisas escritas no livro de Salmos se cumpriram nele. Você se lembra lá de Lucas capítulo 24, quando aqueles dois discípulos estavam indo cabisbaixos e tristes para a cidade de Emaús, quando Jesus apareceu lá no primeiro dia da semana, depois da ressurreição, e apareceu para eles e lhes explicou as Escrituras. Os Salmos apontam para Jesus. Quer ver? O Salmo 2, claro, o Salmo 2 é um salmo davídico. A principal, a primeira aplicação é para o rei Davi. É claro que os salmos se torna, toma a questão profética porque os elementos desses salmos não podem ser cumpridos em Davi, só podem ser cumpridos em Jesus. Deixa eu ler para você, Salmos 2, versículo 6 em diante. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. É claro que aqui Davi não conseguiria essa proeza de dominar o mundo inteiro. Todas as nações estariam debaixo da sua autoridade. Não conseguiu. Mas isso será conseguido no reino de Cristo. Olha que coisa interessante, né? No reino de Jesus. O seu reino será eterno. Deixa eu ler o Salmos 89, versículo 4, que diz assim, ó. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Óbvio que Davi não poderia ser rei de geração em geração. Tinha que ser um rei que nunca morresse. Teria que ser um rei eterno. Aqui está falando exatamente do reinado do Messias, de Jesus. E quem é esse Messias? Quem é que está à direita de Deus Pai? A quem a Bíblia aplica esse título? Deixa eu ler para você dois textos. O primeiro se encontra lá em Atos capítulo 13, versículo 33, que diz assim, ó. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho e hoje te gerei. Está vendo que interessante? A ressurreição de Cristo é uma evidência de que, de fato, ele é o Messias. O Messias prefigurado ou preconizado lá no Salmo 2, quando ele usa essa expressão, Tu és meu filho, hoje te gerei. Algumas pessoas confundem isso, dizendo que Jesus não pode ser Deus porque Deus não pode ser gerado. Essa confusão, essa interpretação só está na cabeça de brasileiros que vivem no século XXI falando português, tentando compreender uma escritura que tem aí 4.000 anos de existência, né? Em volta de 3.000, 4.000 anos de existência, escrita por um povo totalmente diferente do povo brasileiro, numa língua totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente. Você precisa entender a expressão. O Salmo 2 é um salmo davídico, como eu já tinha dito. Ali está falando da entronização de Davi como rei sobre o Monte Sião, que seria Jerusalém. É a primeira aplicação. Mas nós já falamos que o Salmo 2 não pode ser aplicado unicamente a Davi, porque os elementos daqueles salmos
extrapolam, transcendem o reinado davídico. Afinal de contas, Davi não conseguiu dominar o mundo todo. O seu trono não foi de geração a geração. Hoje não tem ninguém dos filhos de Davi sentado no trono de Israel. Percebeu aí? Percebeu? Então, ali está falando do reinado do Messias. Mas quando fala do reinado do Messias, lá, está dizendo, e ele disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Quando fala isso de Davi, não está dizendo que Davi nasceu naquele dia para reinar. Não, está dizendo que Davi foi gerado no sentido de que agora ele está no trono de Israel e agora ele tem autoridade sobre a nação. Ou seja, está lá, foi gerado naquele momento para reinar, não o nascimento biológico. Na verdade, aqui é o nascimento de uma autoridade. Deus o colocou no trono. Assim é Jesus. Jesus é colocado à direita de Deus Pai, né? É colocado à direita de Deus Pai, né? Não no sentido de que ele foi criado, mas agora ele tem total condição pela sua ressurreição de ser o nosso mediador, Coisa interessante, né? Hebreus 1, verso 5 vai nos dizer assim, ó. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Mais uma vez aqui a expressão aparecendo, e hoje te gerei, no sentido de que aquele momento da encarnação de Cristo, ele toma agora em suas mãos uma nova função, a função de mediador, porque ele venceu todas as coisas, viveu nesse mundo, foi tentado à semelhança dos homens, mas não caiu, não pecou, e agora ele é nosso perfeito sumo sacerdote. Por isso ele está dizendo, hoje te gerei, ou seja, a partir de agora você se torna aí o mediador da raça humana, justamente por causa da encarnação. É o caso lá de Davi. Davi, naquele momento, não que ele nasceu biologicamente ali, como uma criança, mas naquele momento da entronização, quando ele sobe o trono, Deus o gera para ser o novo monarca de Israel. Coisa interessante, né? Esse rei poderoso, ele está à direita de Deus Pai, né? Ele está à direita de Deus Pai. Nós vemos isso lá em Atos, no capítulo Atos capítulo 17, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Agora que interessante, preste muita atenção como que os Salmos aplica essa realidade. Salmo 110. Salmo 110, nós vamos ler assim, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha que interessante. Diz o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita. Quem está à direita de Deus Pai? Jesus. E aqui o Salmo diz que aquele que está à direita é o Senhor, que é o Messias. E o Messias, no Novo Testamento, na visão de Estevão, é Jesus. Olha aí que interessante, né? Uma coisa ligando a outra. E você percebeu que ele domina sobre os seus inimigos? Até que eu ponha os seus inimigos por estrado de teus pés. Aqui é aquela visão de um rei que domina o seu inimigo e coloca o pé no pescoço dele para demonstrar a sua seu total domínio sobre ele, né? Sobre ele. Aqui fala também sobre a vara, ou seja, regerá as nações com cetro de ferro. Aqui está falando sobre domínio também, né? Mas também fala sobre o símbolo aqui do juízo, porque o reino de Deus vai dar cabo completamente dos reinos dessa terra e o próprio reino de Deus subsistirá para sempre. Então, esse rei vindouro, esse Messias poderoso, esse rei entronizado à direita de Deus Pai, ele tem nas suas mãos o governo universal. Ele diz lá no Salmo 2
que ele vai reger com cetro de ferro todas as nações, né? E aí você vai se lembrar de Daniel 7, versículo 27, que nos diz assim, ó: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha que coisa interessante. Esse Jesus que está à direita de Deus Pai é o mesmo que intercede por nós, porque nasceu, viveu, morreu e ressuscitou aqui neste mundo. Subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, regerá todas as nações com cetro de ferro, ou seja, dominará sobre todos os seus inimigos, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés, é a linguagem do Salmo 110, e de lá há de voltar para nos buscar. Que coisa extraordinária. No final das contas, esse rei vai triunfar sobre todos os reis da terra. Inclusive o Salmo 2, ele até convida os reis ímpios a se converterem e adorar esse Deus. Olha lá, verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ele está convidando os reis dessa terra a também se renderem ao reinado do Messias. E todos irão se render, mais cedo ou mais tarde, né? A Bíblia fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus como Senhor da existência, Senhor dos céus e da terra, o Senhor nosso. Mas felizes são aqueles que voluntariamente se dobram, que não sejam forçados pela consciência, mas que sejam voluntariamente motivados pelo amor a Jesus. Se assim a fizermos hoje, naquele dia também dobraremos nossos joelhos, porque já estamos acostumados a dobrá-los nesse exato momento, porque nós o escolhemos voluntariamente para ser o nosso rei e nós os seus súditos. Que você faça isso no dia de hoje mais uma vez. Vamos orar? Reina sobre nós, Jesus, porque aceitamos a tua autoridade, total senhorio sobre a nossa existência. Nos ajude, Senhor, a estar sempre perto de ti para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.